Uma história na cabeça, a solidão, a rejeição, o abandono quase acabaram comigo, mas uma vida inteira de fracassos pode minar a mente de qualquer um. Ser humilhado, rejeitado, abandonado, escorraçado não pode fazer bem a ninguém. Mas é preciso ter garra, é preciso ter força, e preciso ter gana sempre. Se havia uma coisa que me desesperava, que me tirava do sério, que me dava vontade de voar em cima de quem quer que fosse que estivesse me dizendo aquelas abobrinhas, era ouvir que a minha vida não ia pra frente, que as coisas não davam certo pra mim, por causa das minhas crenças limitantes. E sabem o que é pior? Durante muitos anos eu acreditei nessa besteira. E o que eram realmente essas tais de crenças limitantes? Eram ideias que podiam limitar as pessoas de alguma forma. Alguns diziam até que essas tais crenças limitantes poderiam ser uma forma bastante sofisticada de autossabotagem. Tipo, as pessoas que nunca concretizavam seus sonhos porque estavam sempre dizendo a si mesmas de que não seriam capazes de fazer isso ou aquilo, que não podiam, que estavam sempre encontrando alguma forma de não realizar seus sonhos mais secretos. E quais eram os meus sonhos mais secretos? Eu queria muito casar e ter filhos. Bem, os filhos até que dependiam de mim, tê-los ou não, desde que eu não tivesse algum problema para gerá-los. Para algumas mulheres que tinham o sonho de se tornarem mães e não podiam, as crenças limitantes nada tinham a ver com isso. Muitas vezes, sua saúde não permitia tal ação ou, simplesmente, eram incapazes de engravidar e, mesmo quando muitas mulheres tinham condição financeira para uma inseminação artificial, muitas das vezes tentavam, gastavam rios de dinheiro e nada acontecia. E suas crenças limitantes nada tinham a ver com isso. Por outro lado, algumas mulheres que não queriam engravidar por nada acabavam gestantes. Não sei se suas crenças limitantes tinham muito a ver com isso, já que algumas delas acabavam optando por um aborto, por dar o filho para alguém criar, por abandonar a criança à própria sorte e ainda tinham aquelas que esperavam a noite cair e jogavam o filho no lixo, no rio, na lagoa. Então eu acabei entendendo que só acreditava nesse papo de crença limitante, aquelas pessoas que tinham preguiça de pensar, de observar a vida como ela era realmente. A gente sempre tentava encontrar uma explicação para aquilo que não podia ser explicado, embora o mundo continuasse um verdadeiro mistério para todos os seres vivos. A gente nunca sabia de nada, a gente nunca entendia nada e muitas das explicações que a gente encontrava para as coisas não faziam o menor sentido. Como, ao perder alguém que a gente amava muito, dizia, foi a vontade de Deus. O que tal afirmação explicava? Para mim, nada. Ou ainda, quando você tinha um emprego, uma casa, uma pessoa amada e por uma razão qualquer que não tinha explicação alguma, a pessoa amada te trocava por outra. A gente era demitido do emprego, a casa desabava ribanceira abaixo ou se incendiava. Então, alguém se virava para você e te dizia para ter fé em Deus porque ele nunca fechava uma porta sem te abrir uma janela. Eu vi um mendigo uma vez, morrer de frio e de fome. Nem mesmo uma janela para que ele pudesse se atirar dela, lhe tinha sido aberta. Sabe aquela máxima de Jesus, que dizia que os últimos seriam os primeiros, que os humilhados herdariam a terra? Então, era mais ou menos por aí. A gente teria antes que morrer para ser rico, para se vingar daqueles que nos humilharam. Então, descobri que mais do que falar de amor, a minha Bíblia só falava de vingança, dos que queimariam no fogo eterno do inferno, enquanto que eu, que jamais tinha dado sorte na vida, me banquetearia ao lado do divino, enquanto veria todos aqueles que fizeram bullying comigo quando eu era criança, sendo espetados pelos tridentes do capeta. Mas se eu parasse um pouquinho só para pensar por mim mesma, se não ficasse apenas ouvindo as explicações para a desgraça que era a minha vida e que todos aqueles que não sentiam na pele a mesma dor que eu sentia, iam me dando as mais ridículas explicações. Eu só compreendia que a minha realidade era terrível demais para eu suportar com resignação, com generosidade e com gratidão, e eu não queria olhar para ela, de forma alguma, porque doía demais na alma. Era horrível olhar ao redor e não ter esperança de mais nada. Todo o meu mundo havia desabado. A realidade era por demais cruel, e a vida machucava fundo e não havia esperança em lugar algum para o qual eu olhasse e visse alguma cor, alguma razão para continuar viva. Não era por falta de sonhos, de projetos, de esperanças. Eu que sempre havia sonhado em ser amada não havia encontrado o amor. Eu que sempre havia sonhado em ter sucesso profissional não havia encontrado nada que eu pudesse fazer com as limitações que a vida havia me presenteado.
E essas limitações, a princípio, nada tinham a ver com o pessimismo, com a preguiça, com a procrastinação. Na verdade, tantos anos depois da época em que deixei de sonhar, de querer, de lutar, de me agarrar a um prego incandescente na beira de um penhasco, aprendi a lição. Como dizia Tim Maia, na vida, a gente tem que compreender que uns nascem para sorrir e outros para sofrer. É só olhar ao redor. Basta apenas observar. E nada de dizer que é o karma, que é o pecado, que são os erros de vidas passadas. Ninguém sabe ao certo por que essas coisas acontecem. E se a gente olhar com a lógica, vai perceber que não há explicação alguma que faça algum sentido, a não ser aquele que a gente faz de tudo para enfiar numa determinada teoria para não perder de vez a fé na vida. Mas isso ainda não explica nada. E a única coisa que eu sabia ser real para mim era que a minha situação financeira era um zero à esquerda, que a minha vida amorosa era outro zero à esquerda, que a minha vida social era mais outro zero, que tudo ao longo da minha triste vida era um amontoado de zeros à esquerda e que de nada serviam. Eu não tinha amigos, eu não tinha um amor, eu não tinha um emprego decente, eu não tinha uma casa confortável, eu não tinha parentes, eu não tinha mais os meus pais, eu não tinha filhos, eu não tinha irmãos, eu não tinha primos, tios, vizinhos amáveis. E todos os patrões que eu havia tido não passavam de gente escrota, que faziam questão de humilhar aqueles que já eram mais que avacalhados, humilhados, esculhambados pela vida. Todos para quem eu havia trabalhado tinham sido pessoas detestáveis. E um dia, falando isso para uma pessoa, ela me disse que, com toda a certeza, o erro não estava em meus patrões mas em mim, que eu devia ser uma pessoa incapaz de ver as virtudes alheias e que, por isso, a vida havia me afastado dos demais, uma vez que eu só sabia reclamar, que só sabia ver os defeitos dos outros e nunca os meus. Fiquei um tempão olhando para a cara dessa pessoa. Geralmente, era ela quem gostava de reclamar dos outros, e no dia em que criei coragem e dei vazão à minha decepção com ex-patrões, ela me presenteou com aquela máxima. A partir desse dia, aprendi uma coisinha a mais. Como a gente não se conhecia. Ela, pelo jeito, não era capaz de se ver como uma pessoa reclamona, que via os defeitos de todos ao redor mas não percebia isso em si mesma. E me perguntei se de fato eu também não estava tapando o sol com uma peneira. E concluí que não. A minha vida realmente era uma merda. E eu tinha 8 anos quando meu pai foi embora de casa. Na época, minha mãe dizia que a culpa era toda minha, que o meu pai tinha ido embora porque eu era feia demais e ele tinha vergonha de mim, que ele não suportava mais viver na mesma casa que eu, e ter que se lembrar, a todo instante, que eu era sua filha. Anos mais tarde, eu soube que ele havia trocado minha mãe por outra mulher. Mas, ao entender que eu não tinha culpa do desaparecimento dele, o dano em minha alma já estava feito. Aquelas cicatrizes jamais sumiriam, e eu sempre ia acreditar, por toda a minha vida, que as pessoas tinham vergonha de serem minhas amigas, de serem vistas comigo, de estarem ao meu lado e que homem algum viveria comigo porque ele sempre teria vergonha de me apresentar a outras pessoas. Se isso fosse a tal crença limitante, só me resta dizer que uma dor desse tamanho, uma ferida em tão grandes proporções, jamais desapareceriam assim do nada, apenas se eu pensasse em outra coisa, em algo bom, em algo maravilhoso, como as pessoas que se diziam motivadoras costumavam fazer. Mude seu padrão vibratório. Pense positivo. Você não tem sorte na vida por causa da sua forma de pensar. Era assim que os entendidos nos problemas alheios se apresentavam, como se fosse fácil. E tinha uns idiotas a mais que diziam que nossas orações não eram atendidas porque a gente não sabia orar. Que Deus era esse que necessitava de um vídeo com regras para que nossas preces fossem atendidas. Devia ser por isso que uma criança, ao ser machucada com requintes de crueldade por um adulto, não era atendida em suas preces, pois, com toda certeza, não tinha visto o vídeo ensinado a falar com Deus. E assim, durante muitos meses minha mãe me acusou de ser a única culpada pelo abandono do meu pai até que ela arranjou um namorado. Mas o namorado da mamãe não queria criar uma filha que não era dele. Eu não vou trabalhar para sustentar essa garota feia e burra, ele havia gritado. Então, esperei que mamãe me defendesse. Afinal, eu era sua única filha. Acho melhor você ir logo escolhendo. Ou ela ou eu. Acho que foi por isso que não estranhei quando, na semana seguinte, ao voltar da escola, abri a porta de casa e a casa estava vazia. Lá não havia mais móvel algum. E nem a mamãe. Todos tinham ido embora. Foi uma fase difícil. Por sorte minha, uma vizinha que tinha 3 filhos pequenos se compadeceu de mim e me deu casa e comida.
Em troca, eu só precisava tomar conta das 3 pestinhas. Aceitei, né? Eu não tinha mesmo nenhum outro lugar para ir. E assim cresci naquela casa, cuidando, a princípio, das crianças e mais tarde, de todo o serviço da casa, o que foi bom, pois, quando me empreguei como doméstica em outra casa, sabia tudo o que eu precisava fazer. E agora eu até ganhava meio salário, já que só tinha 14 anos. Com essa idade, tive que sair da casa da vizinha que tinha me dado abrigo. Ela flagrar o marido fazendo, vocês sabem muito bem o que ele gostava de fazer comigo. Nunca pensei que você cagaria no prato que come. Te dei casa, te dei abrigo quando você estava pelas ruas, sem ter para onde ir e olha só como me paga. Transando com meu marido. Dentro da minha casa. Deve ser por isso que sua mãe fugiu e te deixou para trás. Fui embora. Mais uma vez com uma mão na frente e outra atrás. A patroa não quis nem me ouvir. A safadeza não era minha. Era do marido dela. Ele dizia que se eu não fizesse o que ele mandasse, ele mandaria a mulher dele me pôr na rua. E mesmo atendendo ao safado, quem dançou fui eu. Por isso, anos mais tarde, quando eu soube que ele havia sido preso por abusar de uma amiga da patroa, uma mulher adulta que havia sido pega à força, não senti pena nem dele e nem dela. Achei que ele teve o que merecia, embora, pelo que li nos jornais, a minha ex-patroa dizia que a safada era amiga da onça dela. Aquela mulher jamais iria acordar para o fato de quem não prestava era o marido dela. As mulheres caiam na dele, inocentes ou não. Afinal, ele não prestava, mas era um gato. Mas antes de encontrar emprego como doméstica, eu morei alguns meses na rua. Era bom aquela sensação de liberdade. Ninguém para mandar em mim. Ninguém para me mandar fazer a comida, pôr a mesa, tirar a mesa, lavar a louça, lavar a roupa, levar e trazer crianças da escola, limpar a casa, lavar o banheiro, faxinar a cozinha, fazer a janta. A vida de doméstica era muito cansativa. E quando o único incentivo era a comida e o teto sobre a cabeça, além de algumas roupas velhas, isso não tinha graça alguma. Então, às vezes fico pensando nos escravos. Que vida mais besta! Mas viver nas ruas tinha suas estranhezas e perigos. Estupros, pessoas mal intencionadas que gostavam de fazer covardia com quem estivesse diante de si. Talvez fosse por isso que alguns moradores de rua fossem tão agressivos. Haviam levado tanto pela cara que um dia resolviam pagar com a mesma moeda. Eu pedia dinheiro como todos os outros meninos e meninas que eu havia conhecido pelas ruas. Te dou dinheiro se você for ali, no canto ou no escurinho, comigo. A gente ouvia isso sempre. E muitas vezes a fome era tão grande que a alternativa era até viável. A gente não se preocupava com o que era certo ou errado. A gente morava na rua. Quer coisa mais errada do que essa? Então, para nós, era a lei da sobrevivência, não importava como. Era certo que muitas pessoas vão me julgar super errada por vender meu corpo em troca de um prato de comida ou um copo de água, mas o que a vizinha fez comigo, de me colocar para trabalhar para ela, cuidar da casa, das roupas, da comida e de 3 crianças a troco do pão de cada dia, também não era errado. Quanta gente bacana explora os miseráveis por esse mundo afora e todo mundo acha tudo muito certo, muito normal. Mas um dia, e esse dia sempre chega, eu me cansei daquela vida de dormir ao relento, de não ter o que comer, de ser abusada por mais de um camarada por vez. Entrei numa loja, passeei para lá e para cá, entrei no provador com um monte de peça e saí dali bem mais gorda do que eu havia entrado. Mas estava descalça. Por sorte, era uma dessas lojinhas de bairro aonde as vendedoras apáticas, muito desesperançadas por quem entra ou quem sai, não prestam atenção a nada. Eu podia enfiar umas 10 peças de roupas numa bolsa bem diante delas e depois sair assobiando, que elas nem perceberia, e foi mais ou menos o que eu fiz. Agora eu tinha uma porção de roupas da hora, mas nenhum calçado em meus pés, e precisava também de uma mochila. Em meia hora eu já tinha 3 calças jeans, 6 camisas bacanas, 4 vestidos, 2 saias do tamanho de um cinto, calcinhas, sutiãs, 3 pares de sandálias, um par de tênis e uma mochilona bem bonita. Eu estava progredindo. Então, tirei as etiquetas das roupas e me dirigi a um abrigo para adolescentes que não tinham eira nem beira. Eu não tinha documento algum, eu não era ninguém. Mas a assistente social que me atendeu, muito boazinha e prestativa, descobriu tudo o que precisava saber sobre mim ao se dirigir à escola aonde eu havia estudado agora. Eu voltava a ter uma certidão de nascimento, uma carteira de identidade. Voltava a ser alguém, enquanto eu vivia com a minha mãe. Lógico que ao ir morar na casa da vizinha, nunca mais pus meus pés numa escola.
o que para mim estava mais que bom. Eu, naquele tempo, odiava a escola, odiava as crianças que riam de mim, por eu não ser tão bonita quanto elas. Logo, logo, eu havia voltado a ser doméstica. Eu era muito boa lavando, passando, arrumando e cozinhando. Por essa época, eu já estava com 17 anos. E vendo as filhas das patroas cheias de entusiasmo quando falavam que iam fazer faculdade disso ou daquilo, eu comecei a sonhar como elas. Eu queria ser advogada. Eu queria trabalhar no fórum, andar de salto alto como eu via algumas de minhas patroas fazerem e queria ser chamada de doutora, como elas. Mas para gente pobre e sem estudo, tais coisas não eram nada fáceis. Trabalhar de dia e estudar à noite já era um agravante. As crianças bem-nascidas não trabalhavam duro durante o dia, não iam cansados para o colégio noturno e não tinham um ensino médio de péssima qualidade, que não as ajudavam em nada na hora de disputar uma vaga numa universidade federal com pessoas que passaram o tempo, apenas se preparando para um unificado qualquer. Para gente sem eira e nem beira como eu, só restavam aqueles cursos fuleiros que não davam muito dinheiro em troca e nem o prestígio de ser chamado de doutor, ao concluir os estudos. Você sonha alto demais, uma de minhas patroas me dizia vez ou outra, quando eu falava que queria ser advogada como ela. Era natural que ela agisse assim. As pessoas que acreditam que venceram na vida, não querem nem de longe imaginar que sua empregada possa chegar ao mesmo nível que ela. Uma colega minha comprou, certa vez, o esmo perfume importado da patroa dela. A mulher falou um monte. A empregada dela não poderia, jamais, em tempo algum, tentar se igualar a ela. E é por essas e outras que o pobre nunca vai poder disputar, de igual para igual, uma vaga para uma universidade pública e nem mesmo tentar disputar uma vaga de emprego numa empresa para um cargo importante. É claro que a pessoa de bom berço vai ganhar a vaga. Por outro lado, a classe média reforça essa afirmativa de que pobre não pode prestar um vestibular para medicina, por exemplo. A classe média economiza anos para pagar uma faculdade dessas para um filho, quando este não consegue passar num vestibular para uma universidade pública. Por outro lado, sobram vagas nas faculdades particulares para gente de classe média baixa. Daí vem uma grande parte dos professores. Mas quando eu fui em busca de um diploma de nível superior, eu não queria ser professora. Eu queria ser algo assim como uma juíza, uma defensora pública, um promotor. Dei de cara com o preço altíssimo da faculdade de Direito. Era equivalente a mais de metade de um salário mínimo. Me faltava recursos para a minha própria subsistência, além de morar distante demais da universidade aonde eu havia conseguido o preço mais baixo. Não conseguia arcar com o preço da passagem. E ao fim do dia, totalmente extenuada pelo trabalho braçal, eu não conseguia conciliar trabalho e estudo. Sem falar da falta de condições para obter acesso a livros e equipamentos didáticos de qualidade. Assim, paguei a matrícula e o primeiro mês e nada mais. Naquele tempo, ainda não existiam as faculdades à distância e mesmo assim, uma ex-patroa recém-casada com um ricaço fez uma dessas, só para poder dizer que tinha curso superior, mas para mim, ela não havia aprendido absolutamente nada na faculdade de administração de empresas, pois ela nem sabia que para somar uma continha qualquer, unidade ficava em cima de unidade, dezena em cima de dezena e centena em cima de centena. Um dia eu perguntei a ela como ela havia conseguido o diploma e ela disse que na sua faculdade, ela só havia feito trabalhos, individual ou em grupo e assim, havia conseguido nota suficiente. Eu não queria fazer uma faculdade desse tipo. Essa garota tinha o prazer de dizer que tinha nível superior e o máximo que ela havia conseguido de emprego na vida era o de trabalhar como inspetora de alunos, na mesma escola aonde eu havia ido trabalhar. Depois de me cansar de ser empregada doméstica e depois de prestar um concurso público para trabalhar em uma escola da rede pública na cidade do Rio de Janeiro. Nessa época, eu morava numa comunidade nos Cafundó de Nova Iguaçu e trabalhava em Campo Grande. Haja chão para percorrer até chegar ao trabalho. Eu tinha 22 anos quando entrei para o serviço público e já havia tentado, de todas as formas e tamanhos, entrar numa faculdade conceituada. Mas a vida da maior parte das pessoas não passa de uma montoeira sem fim de frustração. Um dia a gente acorda para a vida e percebe que levou tantos não da vida, ouviu tantas palavras desanimadoras, recebeu tantas portas pela cara, morreu 1 milhão de vezes de inveja daqueles que conseguiram um lugar ao sol, escutou muita gente dizer que só não vence na vida aquele que é preguiçoso, ou aquele que tem crenças limitantes e aí? A gente desiste.
E qual a melhor maneira de desistir dos sonhos sem ficar maluco? É aceitar a porcaria da vida como ela é. A vida sorri para alguns. Basta olhar ao redor e a gente vai conhecer um monte de gente que se deu bem na vida e em mais de uma empreitada. Por outro lado, a gente também vai ver aqueles que tentaram e não conseguiram sair do lugar. Era óbvio que existiam os preguiçosos. No mundo, existia todo tipo de coisas. Mas nem todos eram procrastinadores, nem todos eram fracassados, nem todos venciam e nem todos brilhavam. A vida era assim, cada um com a sua parte. Se a gente não coloca a cabeça no lugar e para pensar, perde o rumo, se afunda no precipício da depressão. Eu me negava a cair mais fundo. Eu entendi agora que vencer não é para todos. Sempre tinha que haver os perdedores e esses sempre seriam a maioria. Então eu não estava tão só na minha frustração em relação às injustiças da vida. Havia bilhões de seres humanos como eu, mas a vida não me quebraria, não me daria a rasteira e ficaria me olhando caída no chão. Ela podia me passar a perna quantas vezes ela quisesse que eu sempre me levantaria, sacudiria a poeira e daria a volta por cima. Ela, para me vencer, teria que me abandonar de vez. Não podia ser doutora, não podia pagar uma faculdade decente, mas eu não seria mais a empregada doméstica de ninguém. Eu nunca mais ia limpar a bagunça das madames. E só me deitaria com um homem da minha escolha, embora, se eu fosse escolher muito, com toda certeza, acabaria por não me deitar com ninguém e eu juro, não queria chegar a tal extremo. Eu me sentia saudável e normal. Tinha desejos de uma transa saudável e normal. Eu não era uma mulher que fingia ser desprovida de sexo. Era claro que a gente ia conhecendo, ao longo da vida, mulheres que achavam que todo o mal do mundo estava no sexo. E claro, normalmente a culpa disso era sempre das mulheres. Eu não queria me preocupar com esse tipo de babaquice, de mulheres que ficavam loucas para ter um homem em suas vidas, em sua cama, mas que morria negando sua feminilidade. Esse não era o meu caso. Eu queria ter um homem em minha vida e queria muito. Mas, assim como eu tinha tido que abrir mão dos meus sonhos de ser uma doutora, eu também já havia percebido que teria também de abrir mão do sonho de ser esposa e mãe. Os homens que passaram pela minha cama morriam de medo de serem vistos comigo. Assim, uma segunda vez nunca rolava. E era por essas e outras que eu sempre transava logo de primeira, pois eu sabia que não ia haver uma próxima vez. Assim, eu não ficava com água na boca. Ia pra balada e pegava o que a vida me oferecesse. Não fazia muita distinção. Se o homem não fosse o príncipe dos sonhos, eu ia dando um jeitinho de fazer o sujeito caber na minha fantasia. Eu necessitava adequar as coisas para minha nua e crua realidade. E assim iam se passando os dias, as semanas, os meses, os anos, um após o outro. E nada melhorava. E a velhice ia se aproximando. Mas por essa época, eu já havia desistido de ser doutora, já havia desistido de encontrar um homem que me quisesse por mais de uma noite e já não sonhava mais em ser mãe. A vida ia passando e os sonhos iam ficando esquecidos numa gaveta qualquer do passado. Mas era muito doloroso ser só, e ser tão pobre também. E pior ainda, era olhar o futuro e não ver nada de bom por lá. E quando se olhava ao passado, as lembranças também não eram nada agradáveis. Assim, me restava o presente. E o presente também não tinha lá muita graça, não. Eu ganhava um salário mínimo. Eu tinha que pagar um aluguel que me levava mais da metade do que eu ganhava. E isso porque eu morava mal. Por fim, eu havia aceitado que nunca me sobraria dinheiro para pagar uma faculdade. Aquela conversa fiada de que as pessoas das classes menos favorecidas tinham igual direito de lutar por uma vaga no mercado de trabalho como o filho do rico era pura balela. Eu havia deixado de acreditar em contos da carochinha. Anos mais tarde, porém, apareceu o Enem. No início, parecia bem fácil entrar numa faculdade boa, através daquela instituição. Mas por essa época, eu andava com muita pena de mim mesma e deixei passar essa oportunidade. Quando abri os meus olhos, somente filho de rico conseguia uma vaga através desse método. Então, aceitei mesmo a minha condição de coitadinha e fui cuidar da minha vida, que era de viver um dia de cada vez, não importava o tamanho da frustração, o tamanho da decepção com a vida. Não era capaz de segurar um homem. Eu sabia que não era bonita. Não, eu não era mesmo. Mas muitas colegas minhas, tão feias quanto eu, conseguiam alguém que as amasse. Eu era incapaz de ser amada. Não tinha sido amada por meus pais, não tinha sido amada por minha mãe.
Na adolescência, eu só tive relacionamentos brutais e na idade adulta, ainda continuava a ir aos bailes com as colegas, mas eu sempre tomava chá de cadeira. Às vezes, doía me lembrar que eu nunca tinha ganhado um presentinho qualquer no Dia dos Namorados. E todas as minhas festas de aniversário eram as festinhas na escola, oferecida por alunos dos quais eu tomava conta no pátio. E meus presentes de Natal eram os do amigo oculto proporcionado pelos colegas de trabalho. Eu passava natais, aniversários e qualquer outro feriado festivo na solidão. E eu imaginava que receber flores, depois de uma noite de amor, seria algo para se guardar no coração. Mas isso nunca acontecia, uma vez que eu era a garota feia pega no fim de festa, quando o camarada está pra lá de bêbado e frustrado por não ter ficado com nenhuma mulher interessante. Eu era sempre o prêmio de consolação. Por fim, eu havia me tornado uma mulher extremamente amarga, sem esperanças e sem perspectiva alguma. Isso seria a tal da crença limitante? Eu me lembrava que quando eu era mais jovem, havia uma propaganda de biscoito que dizia que aquele determinado produto vendia mais porque era fresquinho e que era fresquinho porque vendia mais. Não sei se era a tal crença limitante que me mantinha agora sem fé e sem esperanças. Só sei que para qualquer lado que eu olhasse, eu não via saída alguma para aquela escuridão sombria e gelada que havia se apossado de mim. Eu não pensava em acabar comigo. Não ia a tal extremo. Não por convicções religiosas e sim por covardia. Eu evitava sentir dor, e tentar algo drástico e depois, ficar sofrendo em cima de uma cama, não me parecia uma alternativa agradável. Por fim, eu havia me resignado. Não me restava mais nada a fazer para ir atrás dos meus sonhos. Eu já havia passado da idade de me tornar mãe e não havia nenhum homem com quem eu desejasse me casar. Os homens que cruzavam o meu caminho eram de dar medo. Não falo de beleza. Eu nunca exigi beleza de um homem. Como pode alguém que nunca foi bonita querer o mais belo príncipe? Isso não faria o menor sentido. Querer alguém que eu achasse bonito quando vivia reclamando comigo mesma que ninguém me queria porque eu era feia. Assim como eu queria que um homem digno olhasse para dentro de mim e visse mais do que o meu exterior, eu também queria olhar para um homem e ver nele algo mais do que a sua aparência física. Não que eu fosse acreditar naquela baboseira de que eu era linda por dentro. Não era isso. Eu não era tão linda por dentro assim. Eu era uma pessoa normal como tantas outras. Mas eu tinha tanto amor guardado dentro de mim e tinha tanta vontade de poder compartilhar esse amor com alguém tão sedento de amor quanto eu, que eu achava uma injustiça do destino não ter colocado alguém em meu caminho, com as mesmas necessidades que eu tinha. Eu só queria amar e ser amada. Não podia mais ter filhos e não mais sonhava em ser doutora, mas eu ainda queria ser amada. As minhas esperanças ainda não haviam morrido de tudo. Eu ainda ia aos bailes, sonhando em encontrar ali o amor da minha vida. Eu me sentava no ponto de ônibus ou no banco da praça, ansiando que o meu amor se sentasse ao meu lado. Afinal, eu tinha colegas que haviam conhecido seus maridos num ponto de ônibus, na fila do cinema, no metrô, numa loja, na praia, no forró, na lanchonete, na farmácia, na praça, na escola onde eu trabalhava, num parque de diversões. Somente comigo era que essas coisas nunca funcionavam, e eu me perguntava se alguém havia rogado uma praga em mim. Um dia, por puro acaso, vi minha mãe. Ela estava velhinha. Conversamos. Ela me disse que eu tinha irmãos. 4. Achei legal saber que eu não estava mais tão sozinha no mundo. Eles já haviam se casado e todos tinham filhos. Saboreei a ideia de ser tia. Aparece para nos fazer uma visita qualquer dia desses. Minha mãe falou. Você ainda vive com aquele homem que não me queria? Perguntei. Eu tinha que perguntar. Ela havia me largado numa casa vazia aos 8 anos de idade, para poder ficar com aquele homem. Ele morreu, mas antes de morrer, ele me trocou por outra. Em todo caso, eu sou viúva, mas não leve para o coração o que aconteceu no passado. A gente precisa esquecer o que foi ruim em nossas vidas. Fácil para ela falar, pensei. Achei até que eu merecia um pedido de desculpas por parte dela, mas descobri que eu jamais teria isso de minha mãe. Na cabeça dela, ela havia agido corretamente ao escolher o homem a quem amava. Aparece lá em casa. Aqui está o endereço. Mas vá me visitar sem cobranças. Eu nunca fui. Eu tinha cobranças demais para fazer para aquela mulher. Achei melhor apagar ela de vez da minha vida. Ela e seus 4 filhos. Eu queria muito fazer parte de uma família, ter irmãos, ter sobrinhos, ter uma mãe. Mas aquela gente não era a minha família. Aquela mulher e os 4 filhos dela não me faziam falta.
Não havia restado nada dentro de mim em relação a ela. Um dia, voltando para casa após ir ao baile, após tomar mais um dos meus inúmeros chás de cadeira e após sair sem pegar nenhum gatinho para mim, fui caminhando para casa, pensando no que faria na manhã seguinte. Era fim de ano, a escola estava só com os alunos da recuperação e eu ficava a maior parte do tempo toda. Era muito chato passar 2 horas dentro do trem para chegar à escola às 7 da manhã. Isso sem falar que eu precisava ainda pegar um ônibus do bairro onde eu morava até a estação de trem. Depois disso, eu tinha que descer na estação de Deodoro e pegar um trem para Campo Grande. Por sorte, a escola onde eu trabalhava não ficava muito distante e eu ia a pé. Para retornar, era a mesma maratona. Ir de trem até Deodoro, pegar um trem para Nova Iguaçu e um outro ônibus para minha casa. Assim, eu saía de casa antes das 5 da manhã e voltava depois das 7 da noite. Mas essa era a vida de um trabalhador, não era? Por isso, nos finais de semana, eu sempre arranjava um jeito de ir para um forró ou para o pagode. E foi justamente voltando de um pagode que eu me deparei com uma cena que me gelou o sangue. Eu estava indo a pé para casa, junto com mais 2 colegas, quando vi um homem se sentar na amurada de uma ponte que passava por cima de um dos rios imundos que atravessavam o bairro aonde eu morava. Ele havia se sentado de frente para aquelas águas superpoluídas e eu tinha certeza de que se ele caísse naquelas águas que mais pareciam petróleo, ele não sobreviveria. Não que as águas fossem muito profundas. Talvez fossem, talvez não. Mas era a morte na certa por causa da poluição das águas. Aquele homem vai se atirar da ponte. Falei para as minhas colegas que ficaram com medo do homem. Acho que não, disse uma delas. Acho que é um bandido que quer nos assaltar. Sentado de costas para a calçada? Perguntei. Acho que a gente não tem que se meter. Se o homem quer acabar com a vida, deve ter seus motivos. A outra colega falou. Eu não estava ouvindo e nem raciocinando. Corri até o homem, que nem percebeu minha chegada, tão absorto em si mesmo ele estava, e o agarrei pela cintura, jogando-o no chão da calçada. Ele me olhou sem entender nada por alguns segundos, mas logo se enfureceu comigo. Me larga, mulher. Me deixe em paz. Deixo não, moço. Eu não vou deixar você se matar. Minhas colegas, ao verem que o homem estava enfurecido, meteram o pé. Vou indo, Gracinha. Talvez o Zeca passe lá em casa mais tarde, uma falou quando já estava bem distante de mim. E eu vou indo porque tenho que me levantar cedinho amanhã para trabalhar. Uai, pensei eu, por acaso eu também não tinha que me levantar às 4 da manhã para ir trampar tanto quanto elas. Enquanto isso, o homem largado no chão imundo vociferava. Sentei-me ao lado dele ali na calçada e achei espantoso quando ele se sentou também. Era bem melhor do que continuar a me xingar, deitado. Pensei. Por que fez isso, dona? O senhor estava pensando em se jogar naquelas águas imundas. Ia morrer sem poder respirar. E alguém precisa de respirar quando morre? Não, moço. Mas morrer nessas águas sujas é um jeito meio ruim de morrer, não acha? Não acho. Então, agora, a senhora vai encontrar águas limpas para eu me atirar nelas. Tudo bem assim para a senhora? Claro que não. Não pode dar fim à sua vida. Por que não? A vida é minha, não é? Exatamente. A vida é um milagre. Só se for para a senhora. Eu não tenho pelo que viver. A gente vai ficar conversando aqui sentado a essa hora da noite correndo o risco de ser assaltado? Eu não me importo. Mas eu me importo. Não quero ser assaltada. Eu não tenho para onde ir. Olhei para ele. A senhora me tirou o último ato de coragem que eu tive. Agora, eu estou aqui, sem emprego, sem casa, sem família e sem ter para onde ir. A senhora não tem a menor noção da coragem que eu precisei ter para vir até aqui. Nunca mais terei tal coragem. Graças a Deus. Espero que o senhor não tente mesmo fazer essa besteira outra vez. A senhora só pode estar maluca. Quando uma pessoa pensa em fazer uma coisa dessas é porque não lhe resta mais saída alguma. Sempre há uma saída. A gente é que fica com preguiça de procurar, encontrar solução para os problemas dá trabalho e uma grande parte dos seres humanos não quer ter o trabalho de pensar para encontrar a solução de seus problemas. Falar é fácil. Quero ver, por isso em prática. Acha que é só o senhor que sofre? Eu não como há 3 dias. Acha que um prato de comida vai me saltar aqui, diante dos meus olhos?
Aqui com toda certeza não. Mas lá em minha casa poderei lhe dar um prato de comida. Eu me levantei. Ele permaneceu sentado no chão sujo. Eu lhe estendi a mão. Ele a ignorou. A senhora me levaria para sua casa? Não me conhece. E se eu for um bandido que ao entrar em sua casa, lhe roubo tudo e ainda por cima, acabo com a sua vida? Acho que o senhor não é esse tipo de pessoa. Como pode saber? Eu poderia estar aqui sentado na amurada da ponte, fingindo que ia me suicidar, só para encontrar uma mulher sozinha e assim, acabar com a vida dela. Poder, até que poderia. Poderia mesmo estar dizendo todas essas bobagens para me partir o coração e assim, se embrenhar em minha casa e me fazer mal. Tudo pode acontecer nessa vida, e as pessoas são capazes de tudo. Mas prefiro acreditar que o Senhor não come mesmo há 3 dias e que pelo menos eu tenho comida em minha casa para poder lhe oferecer um prato. Ele pegou a minha mão que continuava estendida para ele e se ergueu. Era um coroa, exatamente como eu, e eu não podia deixar de pensar que ele poderia ser o homem de minha vida. Esse era um pensamento recorrente em minha mente. Todas as vezes que um homem se aproximava de mim, fosse até mesmo para me perguntar sobre alguma direção qualquer, o endereço, eu logo imaginava se casando comigo, sendo meu companheiro. Acho que esse era o pensamento de qualquer mulher, ou homem, que estivesse só e sonhando em ter alguém. Qualquer um, em qualquer lugar, era um potencial parceiro para o resto da vida. Era óbvio que isso jamais acontecia comigo, mas eu não deixava de ter tais ideias. Talvez eu não houvesse me entregado de vez à solidão. Talvez eu ainda acreditasse na esperança. Fomos os dois caminhando até a minha casa. Eu morava numa vila de kitnets. Era uma vila comprida, com 10 kitnets de cada lado. Era uma salinha conjugada com a cozinha, um banheirinho e um quarto no mezanino. Era um lugar pequeno, mas eu gostava muito de morar ali. A única coisa ruim era que ficava longe demais do meu local de trabalho. Mas isso era uma ocorrência corriqueira demais para um carioca que visse na cidade grande. Na escola lá em Campo Grande, onde eu trabalhava, havia uma professora de matemática que morava em Niterói. Imagine que horas que ela saía de casa. Morar longe não era uma dificuldade apenas para mim. Mais da metade das pessoas da minha cidade passavam por isso. Bastava pegar o trem na central às 6 da tarde, todos os dias, para perceber o quão longe do trabalho as pessoas viviam. Chegamos em casa e eu logo fui para o fogão. Eu, em minha cabeça sonhadora, fazia de conta que estava preparando um prato de comida para o meu marido. E era uma sorte danada que pela manhã eu houvesse comprado uns 3 bifinhos, uma linguiça a batatas. Eu almoçava na escola todos os dias da semana. Mas no sábado e no domingo eu ficava em casa e gostava de me dar um presente. A comida, na maior parte das vezes, era um mimo. Comer coisas gostosas era um prazer que eu ainda cultivava com imensa satisfação. Tanto era assim que eu estava um pouco acima do peso. Mas era só um pouquinho. A minha pequena salinha tinha um sofazinho de 2 lugares que virava uma cama de casal e que, volta e meia, alguma colega meio bêbada demais para ir para casa, ficava para dormir. Em frente do meu sofazinho havia um rack e na parede, uma televisão de 32 polegadas. Eu, que sempre havia acreditado não ter nada de bom na vida, de repente, me senti orgulhosa da minha pequena casinha. Eu tinha fogão, eu tinha geladeira, eu tinha tudo muito arrumadinho. Até o meu banheirinho era bonitinho, com vidro blindex e tudo mais. Um mimo. O homem desconhecido comeu com vontade. Estava mais que evidente que há dias que ele não comia. Ai, dona, obrigado. A senhora não tem ideia de como é bom poder comer quando a gente sente fome. Eu estava mesmo desesperado por um prato de comida. Não tinha a menor ideia de como eu poderia conseguir isso. Então, desesperançado, achei que se eu morresse, nunca mais sentiria fome. Sabe, é horrível sentir fome. Falo da fome de verdade e não daquela fome que a gente vai sentindo quando o almoço atrasa um pouco. E quando a gente fica muito tempo sem comer e tem certeza de que não vai ter meios de conseguir um emprego, qualquer coisa que nos garanta o mínimo para sobreviver. Geralmente a gente pensa em morrer porque acredita que assim, vai se livrar de um determinado problema. A senhora já pensou em morrer alguma vez? Sempre. Pensei em morrer tantas vezes que até perdi a conta. Sério? Ele me olhou com a dúvida estampada na cara. Quando a gente se sente com dificuldades, é quando sentimos a dor na alma e ficamos mais sujeitos a nos entregar para o desespero, para pensamentos negativos. Durante muito tempo em minha vida, eu me entreguei a tais pensamentos.
A gente passa a tentar seguir os conselhos errados dos outros e isso nos afunda ainda mais na desesperança. Eu sempre fui uma pessoa não bonita. Isso acabava comigo. Então, uma vez eu li numa revista que eu precisava me olhar no espelho e dizer a mim mesma que eu era bonita. Mas por mais que eu me dissesse que eu era bonita, o meu espelho me dizia o contrário. Ele me dizia que eu era feia. E então, eu queria morrer porque eu não era bonita. Aí entendia que eu era feia, mas eu não era a única mulher feia do planeta. E ser feio não era razão para me sentir tão infeliz. Se todas as pessoas que se considerassem feias se matassem, a Terra ia ficar quase vazia porque até gente muito bonita se considerava feia. Tudo depende de como pensamos, de como vemos a vida, de como nos colocamos no mundo. Se eu começar a me preocupar que estou doente, vou acabar mesmo sentindo dores de verdade. Quando a gente pensa coisas ruins demais sobre nós mesmos, sobre as coisas ruins que nos acontecem, passamos a notar apenas os problemas, e só nos preocupamos com aquelas ideias funestas que minam a nossa mente. No meu caso, dona, não sei o seu nome. Graça, sou Maria das Graças, mas me chamam de Gracinha. Eu sou Jorge Luiz, mas me chamam de Jorginho. Mas como eu ia dizendo, no meu caso, não são apenas pensamentos desagradáveis ou catastróficos. A minha mulher me roubou tudo que eu tinha. Conseguiu com que eu assinasse a papelada da casa e a passasse para o nome dela. Nem sei como ela conseguiu isso. Um dia, quando cheguei em casa, a chave não entrava mais da fechadura que ela e o vagabundo com quem ela estava me traindo haviam trocado. Fui embora da casa que me custou tanto para construir e que, de um momento para o outro, tinha perdido. E eles ainda riram de mim, me humilharam, me xingaram diante dos vizinhos que iam se aglomerando para ouvirem os disparates que ela e o amante me diziam. Foi algo doloroso demais. Imagino, mas já vi pessoas perderem suas casas em enchentes, em incêndios e outras situações, mas isso não é razão para querer acabar com a vida. Nem mesmo quando sua mulher põe outro homem em sua cama, como a minha fez comigo. Nem assim. Ela não é a única mulher do mundo, aquela que o Senhor morreria se ficassem sem ela. Existem milhares de mulheres solitárias nessa vida. Arrume outra. E tente gostar dela. E se não der certo, sempre vai haver outras mais. O mundo tem 8 bilhões de seres humanos e mais dessa metade são mulheres. Impossível que não exista uma para o Senhor. Fui mandado embora do serviço. Nenhuma mulher quer um homem vagabundo sem emprego. Bem se vê que o Senhor não conhece mesmo as mulheres. Quem escolhe muito parceiro são os homens. Dificilmente o Senhor vai ver uma mulher cega, paralítica, obesa com algum defeito físico com um companheiro. Até pode acontecer, mas as probabilidades são mínimas. Mas o contrário, o Senhor vê aos montes. Mulheres não escolhem muito. Elas, em sua maioria, apenas não querem ficar sozinhas. Dificilmente o Senhor vai ver um homem cego, paralítico, obeso, baixinho, sem uma, ou sem as duas pernas, sem um, ou sem os 2 braços, solitário, a não ser que ele queira assim. Ele ficou olhando para mim com toda certeza, pensando nas pessoas com algum defeito físico que ele havia conhecido ao longo da vida e chegando às mesmas conclusões que eu havia chegado. Era muito mais fácil encontrar uma mulher feia, como eu, sozinha, do que encontrar um homem feio, como ele, sem ninguém. 222. Mas às vezes, esses homens conseguem uma mulher, mas elas acabam chifrando eles. Eu acho a traição algo muito terrível e desagradável, mas isso existe e não importa se a pessoa traída tem algum defeito aparente ou não. Os considerados normais também são chifrados. Ser traído não é um privilégio de pessoas feias ou com algum defeito físico. É verdade, ele disse depois de pensar um pouco. O que leva a gente a querer dar cabo da própria vida é a inconformidade com ela. A gente não se conforma de ser feio, a gente não se conforma por estar na solidão, a gente não se conforma porque não conseguiu atingir as metas que colocou para si mesmo, a gente não se conforma em morar mal, a gente não se conforma com o emprego que a gente tem. A gente vai criando um monte de inconformismos e quando percebe, a gente começa a achar que viver diante de tantos fracassos não vale a pena. E daí para a vontade de acabar com tantos infortúnios, é um pulo. O pensamento ruim começa pequenininho, por uma coisa bem boba e vai crescendo, crescendo. A gente começa a acumular uma frustração em cima da outra, uma decepção em cima da outra, uma rejeição em cima da outra, um abandono em cima do outro, uma ofensa, uma injúria, uma calúnia, uma traição, uma mágoa, um ressentimento.
Essa montanha vai crescendo tanto que um dia, esse vulcão explode e a gente corre para acabar com tudo isso. É desolação demais para suportar. A gente se sente impotente diante de tantos dissabores, de tantos fracassos. A gente não consegue mudar nada, melhorar nada. A gente tem a impressão que a cada dia que passa, as coisas pioram cada vez mais, e o desejo de se livrar de tantos desgostos só vão aumentando. Aí os pensamentos como a vida não vale a pena, ou não há nada que eu possa fazer para mudar isso, vão aumentando de forma desproporcional. Então, dentro da gente começam a surgir ideias para acabar com tudo, e quando a gente menos espera, está planejando o fim de tudo. Entende o que eu digo? Eu entendo, Dona Gracinha, mas comigo não aconteceu somente os pensamentos ruins. As coisas foram bem concretas. Eu perdi meu emprego e não consegui arrumar outro. Sem emprego, a gente não mora, não come, não tem aonde dormir. Eu não tenho mais isso. Depois caí na real. Tive 3 companheiras. Todas as 3 me trocaram por outro homem e a última me roubou tudo que eu tinha. Eu não tenho mais nada. Não tem amigos? Amigos não estão dispostos a sustentar um marmanjo vagabundo sem emprego e sem um teto sobre sua cabeça. Amigos nem sempre estão dispostos a irem tão longe para ajudar a quem está no fundo do poço. Muitos dos meus amigos ficaram indignados com o que a minha mulher fez comigo, mas foi só isso. Ninguém se ofereceu para ajudar de alguma forma. Você não tem filhos? Percebi que eu havia mexido num vespeiro. Eu tenho um filho, quero dizer, eu achei que tinha um filho. Fiquei calada. Não sabia se o filho dele havia morrido e não queria forçar a barra. Eu tinha 20 anos quando conheci minha primeira mulher. Vivemos juntos por 10 anos. Fomos morar juntos porque ela havia engravidado. Eu adorava o meu menininho. Ele se chamava Rodrigo. Um dia, ele ficou muito doente. Fomos a uma porção de médicos. Então, acabamos descobrindo que ele tinha uma doença hereditária, herdada por um dos pais. Eu não tinha o tal gene e nem a mãe dele. Então, descobri que o menino era filho de um amigo meu que por acaso, naqueles dias, havia falecido em decorrência daquela doença. Esse amigo nunca havia se tratado, pois não sabia que era portador daquele problema. Rodrigo foi tratado, toma remédios até hoje. Nunca vai poder deixar de tomar esses remédios. Se parar, a doença avança e talvez nada se possa fazer. Ele tem agora 25 anos. Está saudável, está casado e é pai de 2 crianças que, por sorte delas, têm a tal doença, mas ela está sob controle. E ele sabe dos riscos e se cuida direitinho. Então, você não está só de tudo. Tem um filho. Eu havia ficado muito contente com aquilo. Um filho era tudo o que eu mais havia desejado ter. Ele não é meu filho. Ele é filho de um amigo urso. Céus, mas é claro que ele é seu filho. Você o criou, não criou? Ou nunca mais viu o garoto depois que soube que ele era filho biológico de outro homem? É claro que continuei vendo o garoto. Nunca o abandonei. Ele não tinha culpa de nada. Mas sempre que eu olho para ele, lembro de que ele não é meu filho de verdade. Claro que ele é seu filho de verdade. O pai biológico dele, por acaso, assumiu o menino? Não, acho que ele morreu sem saber que era pai do garoto. Então, quem é o pai verdadeiro do rapaz? Você ou esse outro camarada? Acho que sou eu. Ele te chama de pai? Sim. Acha que ele sentiria sua falta se você tivesse se atirado nas águas daquele rio imundo? Acho que sim. Que legal. Então você é vovô? Mudei de assunto. Acho que sim. Não costuma visitar seus netos? Não gosto de incomodar. Aposto que seu filho e seus netos sentem a sua falta. Não pensou em ir procurar seu filho quando ficou sem ter o que comer? Não pensei em tal coisa. E mesmo que pensasse, eu não quero ser um peso morto para ninguém. Queria te pedir uma coisa. Eu posso tomar um banho? Eu não tenho. Sabe, né? Você não tem aonde morar. É isso que ia dizer? Sim, minha mulher roubou a minha casa há uma semana. Ela jogou minhas roupas na rua. Peguei as minhas coisas e um amigo me deu abrigo. Mas ouvi a mulher dele me chamando de vagabundo, que não queria que eu ficasse na casa dela. Então, eu disse ao meu amigo que ia procurar um lugar para ficar. Perambulei por 3 dias pelas ruas. Não encontrei saída alguma. Não queria procurar outro amigo e acabar ouvindo o mesmo tipo de coisas.
Meu amigo queria até brigar com a mulher dele por minha causa. Isso, no meu entendimento, não estava certo. Nesse caso, você pode ficar aqui até conseguir algo melhor. Não, isso também não está certo. Por que não? Perguntei. Seu namorado, marido, parceiro pode não gostar. Não tenho ninguém, pode ficar tranquilo. Nenhum marido ciumento vai adentrar pela porta querendo te escalpar. Ele ficou me olhando por um longo tempo e eu imaginei o que ele estava pensando sobre mim. Achei que na cabeça dele pensamentos como: ela é tão feia que ninguém jamais havia tido a coragem de querer essa mulher em suas vidas. Fazia tempo que eu não me importava mais com a minha feiura, ao menos, não com tanta intensidade como antes, mas o olhar dele quase me fez chorar. Pela minha cabeça passava coisas que sempre haviam estado lá. Lembrei-me de minha mãe dizendo que eu era tão feia que o meu pai nos tinha abandonado porque não suportava mais olhar para minha cara. Lembrei-me das crianças da escola me dizendo o quanto eu era horrorosa. Entre as lembranças de rapazes que diziam que serem vistos em minha companhia ia fazer com que todos rissem deles. Sacudi minha cabeça. Sabia que era assim que a gente entrava em depressão, simplesmente deixando que nossas frustrações tomassem conta dos nossos pensamentos. Mesmo porque há muito que eu havia deixado de me preocupar com as coisas que eu não podia mudar. Eu já havia aprendido que para não cair no fundo do poço, a melhor coisa a fazer era aceitar, admitir que eu tinha um problema. Olhar para aquele problema por todos os ângulos possíveis e imagináveis. Fingir que não tinha algo errado era o mesmo que tapar o sol com uma peneira. Algumas situações que me levaram a acreditar que eu era um fracasso era não ter conseguido fazer a tão sonhada faculdade de Direito. Outra era não poder ter, antes do meu nome, o título de doutora. Mas depois eu aceitei a minha realidade. E fiz de tudo para desencanar, para desencucar da vontade que eu tinha de ser alguém. A obsessão pode levar a gente para o buraco. O outro problema era o fato de ser só porque ninguém me queria por causa da minha feiura. E quanto a isso, eu não podia mandar no coração dos outros. Você disse há pouco que se achava feia. Eu ia te contradizer, mas achei que se eu dissesse algo assim, você ia pensar que era porque eu estava querendo me abancar aqui. Mas agora, como você já me convidou, posso te dizer a verdade. Não te acho feia. Claro, você não é nenhuma beldade de revista, mas é igual a um monte de mulheres com as quais a gente cruza nas ruas. Eu sei que para muita gente, tais palavras soariam terríveis, mas era a primeira vez que eu recebia um elogio. Tudo bem, não era o melhor dos elogios, mas eu não queria ouvir nenhuma falsidade do tipo: você é linda. Eu sabia que não era. Eu tinha espelho em casa. E ouvir que eu era como todas as demais mulheres que caminhavam pelas ruas era um presente dos céus. Ao menos para aquele homem eu não era a mais feia das mulheres caminhando pelas ruas. Eu era igual a todas as outras. E isso era muito bom de ouvir. O rapaz tomou banho e eu preparei a cama para ele dormir, ali no meu sofazinho. Dei a ele um dos meus shorts e coloquei a roupa dele na máquina de lavar. Depois que ele havia tomado um banho, a gente continuou a conversar. Em que você trabalhava quando foi demitido? Perguntei e ele me pareceu um tanto envergonhado. Eu nunca tive uma profissão. Eu trabalhava carregando e descarregando caminhão para uma loja de materiais de construção. E agora? O que pensa fazer? Não tenho a menor ideia. Tinha carteira assinada? Não, não tenho garantia nenhuma. Procurou algum trabalho depois que ficou desempregado? Um monte, mas eu não consegui nada. Vai continuar procurando? É claro que vou, ainda mais agora que você me permitiu dormir aqui por alguns dias. Estou pensando em uma porção de coisas. Posso procurar um terreno para capinar? Posso vender balas no sinal de trânsito. Procurar pessoas que precisem que limpem sua caixa d'água ou sua piscina. Posso virar camelô e vender todo tipo de bugiganga, mas para isso, eu precisaria ter dinheiro para comprar coisas interessantes. Posso vender coisas no trem. Posso aprender a fazer bijuteria, mas para isso eu teria que ser um artesão e artesãos não ganham muito dinheiro. Aliás, nenhuma dessas coisas me faria ganhar o suficiente para eu poder alugar um quartinho para mim e poder me sustentar. Fico com raiva de mim por não ter estudado quando eu era menino. Ainda dá tempo para estudar, se é isso que você realmente quer fazer. Não, não quero voltar a estudar. Eu terminei o ensino médio.
Foi um curso tão sem vergonha que até hoje tenho receio em escrever qualquer coisa, pois tenho certeza que vou escrever tudo errado. Mas quero ter uma profissão que não me deixe nunca mais passar fome. E ter assegurado meus direitos de trabalhador, caso eu fique doente e possa contar com o INSS. Por isso, quero conseguir um trabalho de carteira assinada. Nesse caso, você pode ver se na prefeitura eles têm algum curso profissionalizante que você possa fazer e assim se sentir mais seguro. Ouvi dizer que eles oferecem curso de marcenaria, de pintura de paredes, de garçom, quem sabe, eles possam te oferecer algo que dê para você conseguir trabalhar de carteira assinada e poder ter o seu cantinho. Mas para isso, você precisa se especializar em alguma área. Então, não vai ter jeito. Vai ter que voltar a estudar. Eu nunca havia pensado nisso, em ir procurar um curso para fazer. Vou ver isso amanhã mesmo. Pela manhã, a roupa dele estava seca e ele a vestiu, enquanto eu me arrumava para pegar o ônibus que me deixaria na estação de trem. Quando eu desci as escadas, Jorginho já estava de pé, arrumado, me aguardando. Era ainda 4 e pouca da manhã. Fiz um café, comemos biscoitos. Por que você se vestiu? Perguntei, achando que ele iria embora e eu nunca mais o veria. Não vou ficar aqui deitado no bem bom, enquanto você sai para trabalhar. Acho que isso não pega bem. Mas aonde você vai ficar durante todo o dia? Eu só vou chegar depois das 7. Saio da escola às 5 e demora uma vida para chegar até aqui. Pegar o trem em Deodoro para cá nesse horário é uma verdadeira batalha de vida ou morte. O trem chega lá muito cheio. Imagino a luta que você enfrenta todos os dias. Mas já me acostumei. Há mais de 20 anos que trabalho naquela escola. Já pedi remoção para mais perto, mas isso é praticamente impossível. Também já pensei em fazer um concurso aqui em Nova Iguaçu ou numa dessas prefeituras aqui perto, mas eu sempre acabo deixando para lá. E gosto da minha escola. O ideal seria você se mudar para lá, não é? Pensei naquilo. Eu me inscrevi para conseguir um apartamento daqueles do Minha Casa, Minha Vida, mas tenho medo desses conjuntos habitacionais por o tráfico toma conta de todos eles. E aonde não há tráfico? É verdade. Até nos bairros dos bacanas tem droga rolando aos montes. Saímos juntos de casa. Ele me levou até o ponto do ônibus. Ainda estava escuro, mas o ponto estava cheio de gente. E eu me sentia a mais feliz das mulheres porque, pela primeira vez na minha vida, um homem me acompanhava a algum lugar. Todos no ponto me olharam e olharam para o Jorginho. Ali todo mundo se conhecia. E adorei quando o Jorginho cumprimentou todos eles e ficou ali comigo, papeando, enquanto esperávamos o ônibus. Enquanto seguia para o meu trabalho, orava aos céus que o encontrasse quando eu retornasse. E esse pensamento me acompanhou o tempo todo em que estive na escola. Queria muito voltar para casa, mas temia, como sempre, chegar lá e não vê-lo mais. No entanto, como eu já havia levado tantas lambadas da vida, disse a mim mesma que por mais que a ausência dele me doesse, eu não morreria por causa disso. Seria apenas uma decepção a mais com vida. E o que isso poderia fazer a mim? Nada. Eu tinha uma coleção infindável de frustrações. Uma a mais ou uma a menos, não faria qualquer diferença. Mas assim que desci do ônibus, Jorginho veio ao meu encontro. Muito cansada? Ele me perguntou. Não, estamos quase entrando de férias. Tem pouquíssimos alunos na escola. Eu tenho passado a maior parte do tempo lendo. Lendo? O que você lê? Livrinhos românticos tipo Sabrina, Bianca, Júlia. Eu nunca li um desses. Você gosta de ler? Leio gibis. Sério? Sim, desde moleque. Adoro os quadrinhos da DC e da Marvel. Vamos comigo. Assim você me faz companhia. Eu vendo as coisas bem cedo. Até as 2 eu já vendi tudinho. Você vai ver. Ele não tinha vergonha de me levar à praia? Bem, na verdade ele não estava me levando. Eu sabia andar por conta própria. Mas até aquele momento, ninguém jamais havia me convidado para ir a lugar algum. Fomos. Antes das 2 ele já havia vendido tudo. Ficamos por lá mais um tempo, tomamos 2 cervejas, tomamos banho de mar e voltamos para casa. Não saí naquele sábado. No domingo repetimos o programa do dia anterior. Na segunda, quando fui trabalhar, estava chovendo. Não vai vender hoje na praia, vai? Vou sair e ver se vendo sanduíches já prontos por aí. Fomos juntos para o ponto do ônibus.
Eu havia aberto o meu guarda-chuvas e ele entrou debaixo dele, comigo. Num lado ele carregava a caixa grande de isopor, e o outro braço ele havia colocado sobre os meus ombros. Ai meu Deus! Que sensação maravilhosa era ter aquele braço ao redor dos meus ombros. Era a melhor sensação da vida. Então me assustei. Embora ele ainda não houvesse demonstrado nenhum interesse por mim como mulher, embora eu ainda dormisse sozinha no mezanino, enquanto ele dormia no sofazinho, embora eu soubesse que homem algum jamais me quis de verdade, eu estava apaixonada por aquele homem. E eu achava que a vida ia me passar a perna, pois ela jamais havia me permitido conhecer a felicidade. E em uma única semana, Jorginho me fez imensamente feliz como eu nunca tinha sido antes. E o medo agora tomava conta de mim. E assim, aquela semana se passou. Não fui ao forró e nem ao pagode naquele fim de semana. Eu preferia ficar com o Jorginho, vendo TV, sentadinha no sofá. Era muito bom ter alguém com quem conversar, com quem jantar, com quem repartir pedacinhos de nossa vida. O sol voltou a brilhar na quarta-feira, mas Jorginho me disse que não ia para a praia pois havia fechado negócio com 2 lanchonetes do centro de Nova Iguaçu e elas queriam comprar os sanduíches que ele fazia. No fim daquela segunda semana, Jorginho me deu dinheiro. O que é isso? Consegui ganhar o suficiente para dividir com você o aluguel, a luz e acho que um pouquinho das compras. Sei que desde que vim para cá, você tem gastado mais, pois tem feito a janta todos os dias e ainda me faz uma marmita pela manhã, para eu não ficar com fome pelo dia afora. Não acho justo que você arque com as despesas que são minhas. Eu estou comendo, bebendo e dormindo às suas custas e acho que isso não está certo. Aceitei, mas temia que logo ele tivesse o suficiente para meter o pé. No entanto, naquela noite algo diferente aconteceu. Posso te perguntar uma coisa, Gracinha? Eu adorava ouvi-lo falar o meu nome. Sentia algo muito agradável me percorrer o corpo, todas as vezes que o ouvia me chamar. Antes, quando alguém me perguntava o meu nome, eu não gostava de falar. Já havia ouvido pessoas dizerem que eu deveria me chamar sem graça. Também já tinha ouvido me dizerem que eu deveria me chamar de desgraça. E até já haviam me dito que comigo nem de graça. Eu tinha medo de dizer meu nome para as pessoas e ouvir esse tipo de piada boba. Mas quando Jorginho falava o meu nome, eu ia até as nuvens e esquecia de todos aqueles que já tinham rido de mim, pela minha vida fora. Pergunte, Jorginho. Você gosta um pouquinho de mim? É claro que gosto, eu disse meio alarmada. Era agora que ele ia dizer que estava indo embora? A gente se conhece há muito pouco tempo. Mas é como se a gente se conhecesse de toda a vida, não parece? Eu disse, apavorada. Isso é a mais pura verdade. Mas eu queria te dizer uma coisa, mas fico sem jeito. Você salvou a minha vida, você me fez ver coisas que eu nunca havia parado para pensar e agora, eu sinto que nasci de novo, que tive uma outra oportunidade na vida. Antes, eu estava perdido no mundo. Você fez com que eu encontrasse o meu caminho. E? Perguntei amedrontada. Eu queria poder seguir esse caminho com você ao meu lado. Acho que com você meu mundo é diferente. Ele tem cor, ele tem sabor, ele tem sons, ele tem luz, ele tem a sua graça. Fiquei muda. Sabe, eu não quis me meter na sua cama antes, pois podia parecer que eu estava fazendo algo assim como pagar um favor, por você ter me salvado de mim mesmo. Mas eu gosto muito de você e a cada dia, me apaixono mais e mais por você. E se você me aceitar na sua cama, eu vou me sentir o mais feliz dos homens. Onde tinham ido parar as palavras? Elas não percebiam que eu estava precisando delas? Mas as palavras, estivessem aonde estivessem, não vieram. A boca do Jorginho, sim, veio sobre a minha. E naquela noite, quando eu já havia passado dos 40 anos, fiz amor, pela primeira vez na minha vida. E foi a coisa mais maravilhosa que já havia me acontecido. No entanto, eu já havia passado por anos de desilusão com os homens. E algumas feridas custam muito a sarar, custam muito a ter suas marcas apagadas. Depois daquele sexo maravilhoso, eu tive medo de que ele fizesse o que todos os outros antes dele haviam feito. Morri de medo de que ele se levantasse, se vestisse e que fosse embora sem nem mesmo olhar para trás. Afinal, ele já tinha conseguido o alívio imediato que precisava. Mas ele me abraçou, beijou os meus olhos, a ponta do meu nariz, a minha boca, a minha orelha e... Conforme ele ia beijando cada parte do meu rosto, ele ia dizendo coisas que eu nunca havia imaginado ouvir de um homem.
Ele dizia que adorava os meus belos olhos, que gostava demais do meu nariz arrebitadinho, que amava beijar a minha boca linda e deliciosa, e eu ia ficando cada vez mais assustada, e eu nem podia acreditar naquelas coisas. Eu estou sentindo que você não acredita em mim, mas eu acho mesmo você toda linda da cabeça aos pés. E também é a pessoa mais adorável para ter por perto. E me faz feliz. Sou muito feliz quando estou perto de você. Eu acho você toda linda e formosa. Eu gosto dos seus olhos, eu gosto do seu nariz, eu gosto da sua boca, eu gosto dos seus cabelos, eu gosto da sua orelha, eu gosto do seu pescoço, eu gosto dos seus seios, eu gosto do seu corpo por inteiro. Eu gosto do seu cheiro, eu gosto da sua voz, eu gosto do modo como você me abraça, do jeito que você me beija. Eu gosto demais de tudo em você. Então, fiz amor pela segunda vez na vida. Naquele ano, passei o meu primeiro Natal em família. Claro, era a família do Jorginho. O filho, a nora e um casalzinho de crianças pelas quais me apaixonei assim que lhes coloquei os olhos em cima. Ganhei o meu primeiro presente de Natal e fiquei muito feliz porque tanto o filho do Jorginho quanto a nora também me presentearam. Não era pelo valor dos presentes que eu estava feliz, era porque aquilo nunca havia me acontecido antes. Meu primeiro Natal em família, eu me sentindo querida, mimada, adulada. Aquelas pessoas deixavam claro que gostavam da minha companhia, e as crianças me chamavam de vovó. Volta e meia, em alguns domingos, eles passaram também a vir até a minha casa para almoçarem conosco. Eu adorava todas aquelas tardes quando todos estávamos juntos. Era mais um sonho que havia se realizado. Logo eu entrei de férias escolares. Só retornaria à escola em fevereiro. Então, pude acompanhar o Jorginho em todas as suas vendas de sanduíches. O negócio havia dado certo, afinal, mas o sonho do Jorginho era conseguir trabalhar de carteira assinada. Era assim para todo mundo, cada um tinha o seu sonho. Não importava se era o de um dia ser doutora ou de ter um carrinho de cachorro quente. Tinha aqueles que sonhavam em se tornar rico, poderoso, famoso. Outros tinham sonhos mais simples. E nem por isso as pessoas conseguiam realizar seus pequenos sonhos. Muitas vezes eles se tornavam quase que impossíveis. Mas a gente sempre podia trocar de sonhos, não podia? E foi assim que em um belo dia eles vieram para o nosso casamento. Aquele homem maravilhoso, presente dos céus, a quem eu havia esperado por longos anos, se casou comigo no cartório e na igreja. Minhas colegas nem quiseram acreditar que o homem que eu não permiti que se matasse, acabasse se casando comigo. Algumas delas diziam que ele havia feito isso por pena da mulher feia e solitária que o tinha salvado da morte certa. Eu não me importava mais com o que falavam de mim. Eu era feliz. Pessoas felizes não se preocupam com a maldade alheia, nem com a língua dos outros. Cada um fala o que quer. 2 anos depois, Jorginho concluía um curso de tecnólogo em solda. Nos mudamos para uma cidade praiana. Nos mudamos para Mangaratiba. Jorginho trabalhava agora numa indústria siderúrgica e, para os nossos parâmetros, ele estava ganhando muito bem. Quanto a mim, deixei de ser tão inflexível com relação aos cursos mais singelos e às faculdades à distância. Assim que elas começaram a surgir, procurei uma que tivesse registro no MEC e me matriculei num curso de pedagogia. Afinal, para quem é pobre, trabalhar na educação é o melhor caminho para se melhorar um pouco de vida e também para tentar transformar a realidade daqueles que nasceram tão desprovidos de boa sorte quanto uma grande camada da sociedade. A gente sempre precisa encontrar um jeitinho de melhorar. E fazer um magistério, fazer um curso de pedagogia é bom e não custa muito caro. Depois que estiver trabalhando numa escola ou numa empresa, pode-se pensar em melhorar ainda mais esse nível. Eu melhorei. Eu aprendi muito com as crianças e com os adolescentes, ao ser inspetora de alunos por tantos anos. Então, acabei por me tornar psicopedagoga e agora tenho muitos clientes que me chamam de doutora, no consultório aonde trabalho. Mas também prestei concurso para trabalhar em uma escola. Nasci na pobreza. Então gosto de me assegurar por todos os lados e, embora o serviço público deixe a desejar, eu desempenho muito bem o meu papel e acredito que a gente pode realizar qualquer sonho. Só que alguns desses sonhos, muitas vezes, precisam de um ajustezinho. Historinha original de Clarice Macena, A Ceguinha. Se chegou até aqui e gostou, deixe seu like, deixe também um comentário e caso não seja inscrito, se inscreva no canal. Gratidão por ter você aqui comigo.